Bom dia, pessoal. Faz muito tempo que a gente não grava um vídeo, desde o ano passado, né? Poxa, quanto tempo, né? Nós estamos agora no comecinho de janeiro. Pessoal, espero que vocês tenham passado um final de ano muito bom, um Natal muito bom, com a família e tudo mais, ok? Mas vamos continuar com nossas aulas, né, pessoal? Vamos continuar com nossos conceitos básicos em biologia. Muito que bem. 2023. Estamos em férias ainda, né? Tá? No meio de janeiro ainda. Meio de janeiro ainda. Tem um pouquinho de férias aí. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos vamos conversar um pouquinho a respeito de parasitologia. Isso, parasitologia. Nós vamos falar hoje a respeito de algo chamado de filariose linfática, também chamada de elefantíase. Tá? Elefantíase. É uma doença tropical infecciosa. Muito que bem. Mas pessoal, você sabe que quando eu era boy, né, quando comecei a trabalhar lá no centro da cidade, no viaduto do chá, a gente via muitas pessoas pedintes na rua, né, com aquela perna inchada, aquele pé inchado que parecia mais uma pata de elefante. E eu ficava me perguntando na época, né, não tinha o conhecimento necessário ainda, porque aquela perna parecendo uma pata de elefante, as pessoas não cuidavam. E fiquei sabendo que eles deixavam de propósito para pedir esmola, né? E obviamente aquilo lá era um quadro, eu não sabia na época, mas era um quadro de elefantíase, né? É um quadro dessa doença tropical infecciosa que afeta as pessoas, tá? Então hoje o nosso papo é a respeito de filariose, elefantíase. Gente, vocês sabiam que a elefantíase, a filariose, foi a primeira doença transmitida por insetos a ser descoberta? Exatamente isso. A primeira doença, tá certo, transmitida por insetos a ser descoberta, a elefantíase. É legal saber disso, né? Que existem mais ou menos, pessoal, aí 119 milhões de portadores no mundo de elefantíase. Nossa, 119 milhões, exatamente isso. Desses 119 milhões, 106 milhões, pessoal, tá? É referente ao verme, né? A filária Wuchereria bancroft, tá bom? É um gênero, espécie, causador, né? No caso da elefantíase, é uma filariose, né? É uma filária, né? E o restante, 12,9, ela é causada pela filariose chamada de Brugia malai, né, Malai no caso, que é na Índia, dá muito lá na Índia, naquela região de lá. E também nós temos a Brugia, né, Brugia no caso Timor, ou Timor, que seria lá no Timor-Leste e na Indonésia também. Mas o que prevalece mesmo aqui no Brasil seria a Wuchereria bancroft, que seria esse gênero, espécie dessa filária, que a gente vai ver. Muito bem, pessoal, vocês sabem que aqui no Brasil, essa doença, essa parasitose, ela, principalmente na região norte e nordeste, mais afetadas aqui na nossa região do Brasil, tá certo? Devido à falta principalmente de saneamento básico, conhecimento básico da doença pela população e medidas preventivas, ok? Tá? Então, seria essa aula de conhecimentos gerais sobre essa doença, sobre essa parasitose, né, ela tem esse início. Então, é uma doença que ataca muita gente, é uma doença que pode ser causada por filárias de 3 espécies diferentes, né? Mas, gente, aqui no Brasil, na região do Brasil, qual seria o agente etiológico que mais prevalece? Né? Primeira coisa, é o nematelminto? É o nematelminto, é um nematóide, tá certo? Né? É o causador, um nematóide, é uma filária, né? E onde a fêmea é maior que o macho, atingindo 40 centímetros, ou seja, 4 centímetros, né? No caso, e 4 centímetros o macho 4 centímetros e a fêmea atingindo 10 centímetros, quer dizer que a fêmea é maior que o macho. Okay? Mas apresenta todas aquelas características gerais que apresenta os vermes pertencentes ao filho dos nematelmintos, né? Antigamente dos asquelmintos. O
corpo afilado nas pontas, nas extremidades e tudo mais, né? Tem aquela epiderme durinha, tá certo? Consistente, aquela epiderme que recobre o corpo desses animaizinhos, desses vermes, né? E no caso, o gênero Vuquireri e a espécie Bancroft, no caso, ela estabelece o maior número no nosso país, o número de casos aqui no Brasil. Muito bem. Mas professor, essa doença então é causada por esse verme? É o agente causador? Seria o agente etiológico? Sim. O verme, a filária, tá certo? Principalmente a Vuquireri Bancroft, com todas aquelas características principais que os vermes desse grupo apresentam. Tá? É como se fosse assim o astro principal, né? O popstar do grupo, principalmente. Agora, pessoal, veja bem, qual seria, de que maneira que essa doença ela é transmitida? Como é que a elefantíase ela é transmitida? Quem que transmite essa filariose linfática? Agente transmissor, tá certo? O agente transmissor seria o hospedeiro intermediário, aquele que vai transmitir. E o homem seria o hospedeiro definitivo. Então nós temos aí o agente transmissor, o inseto. Isso, o inseto mosquito. É a classe dos insetos, o mosquito Culex, cujo gênero é Anopheles e a espécie Darling, né? Anopheles darlingi, um mosquito. Exatamente a fêmea do mosquito Anopheles darlingi, tá certo? A fêmea, essas mulheres, fêmea, tá certo? Então o que acontece, pessoal? A fêmea ela passa a doença, ela transmite a doença? Claro que sim, de pessoa para pessoa. Né? Como ela é hematófaga, ela pica uma pessoa contaminada e vai passando essa doença, né? Vai passando aí, no caso, as filárias, o aparelho bucal e tudo mais, que a gente vai ver no segundo momento, na segunda aula, a respeito do ciclo evolutivo dessa doença. Ok? Tá? Agora, o mosquito é transmissor? Sim. O mosquito Culex, né? Anopheles darlingi, a fêmea. Tá certo? Agora, o causador quem é mesmo? Gente, acorda aí, pô. Acabei de falar aí, pô. Acorda aí, meu. Fala alguma coisa aí, presta atenção, pô. Né? O agente causador seria, então, as filárias, né? Que pertence lá ao filho dos nemateumintos, tá certo? Né? Principalmente a Vuquireri Bancroft, tá bom? Agora, gente, sintomas. O que inicialmente uma pessoa com elefantíase ela sente? Febre, aumento de temperatura corpórea, calafrios, náusea, sensibilidade à dor, a vermelhidão ao longo dos vasos linfáticos, né? Inchaço também, né? Alguns podem apresentar hidrocele, que seria o aumento do saco escrotal, porque a picada pode ser também nessas regiões, seios também, né? E órgãos genitais das pessoas. Tá? Então o mosquitinho ele pode picar todas as regiões do corpo da pessoa e estabelecer essa doença, né? Estabelecendo a doença, apresenta os sintomas também, tá certo? Agora, o professor, é engraçado, né? Como é que pode causar tanto estrago assim? É vasos linfáticos. O que são os vasos linfáticos? Eles correm paralelo aos vasos sanguíneos, né? Distribuindo a linfa e tudo mais, os linfonodos e tudo mais do nosso corpo. Nós temos regiões com linfonodos, né? Onde é banhado a mente, se estabelece os vasos linfáticos. Agora, pessoal, como é que a gente faz o diagnóstico desta doença? O diagnóstico dela, tá? Primeiro, você pode fazer o diagnóstico com busca direta para os microfilárias, né? As pequenas filárias, né? As filárias que seria então o causador, não esqueça disso, Vuquireri Bancroft, através de exame de sangue. Então, busca direta das microfilárias. Segundo, a busca direta por o quê? Por vermes adultos, que você pode fazer, principalmente pela biópsia dos linfonodos. Você consegue chegar nesse diagnóstico, que é a localização deles. Sorologia. Você pode descobrir também a presença dele através desse diagnóstico, né? Pelo teste ELISA, principalmente, né?
E que mais? Exame de imagem que você pode ver também. O exame de imagem dos vasos linfáticos. Okay? Então esse diagnóstico você pode fazer direitinho a nível de laboratório para tentar localizar e ter um diagnóstico concreto a respeito dessa parasitose. E lógico, né, você tem os sintomas que você vai apresentando, ok, da elefantíase. Né? Aquele que eu falei, febre, calafrios, sensibilidade à dor, vermelhidão, né, ao longo dos vasos linfáticos, inchaço e tudo mais. Como é que a gente estabelece uma prevenção dessa doença? Uma prevenção dela, tá? Você pode, existe uma prevenção através de fármacos, substâncias químicas, fármacos e inseticidas nos focos dos mosquitos. Você vai trabalhar com os focos dos mosquitos, com os mosquitos. Né? Eliminação, por exemplo, da água parada, onde os mosquitinhos adoram, obviamente, se reproduzir. Né? Se tiver região de água parada, tipo lagoas, a criação de peixes larvófagos que vão comer as larvinhas dos mosquitos. É como se fosse a dengue, mesma coisa. Tela de proteção nas janelas, né? Tela de proteção nas janelas, nas portas e tudo mais das casas e tudo mais. É acabar com o foco dos mosquitos. É como se fosse a dengue. Tá certo? Tá? Agora, gente, o que mais chama atenção é o inchaço dos vasos linfáticos. É patas de elefante, né? Pega nas pernas, tá certo? Na coxa, na perna e tudo mais. Os pés ficam inchados. Ok? Tá bom? Existem casos aí de amputação, de cirurgia plástica, essas coisas tudo, que, né, dependendo do grau de evolução da doença. Tá bom? Então vamos fazer um resumão? Vamos fazer um resumão para estabelecer. O que a gente aprendeu então de forma superficial da elefantíase? Primeira coisa, filariose linfática é a mesma coisa que elefantíase. É uma doença tropical infecciosa? Sim. Ataca os gânglios linfáticos e os vasos linfáticos? Sim. Tá certo? Existem muitas pessoas afetadas no mundo? Nossa, 800 milhões de pessoas na zona de risco a nível de mundo. Tá certo? E o que mais? Você tem lá 119 milhões de portadores dessa doença no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o OMC, de 2004. Né? 106 milhões causadas pela Wolkeria bancroft. Tá? 12,9 está dividido entre lá, pessoal, tá certo? A Brugia malai, que seria na Índia, e a Brugia timori, que seria no Timor-Leste e Indonésia. E aqui no Brasil, Wolkeria bancroft, principalmente. Agora, agente causador pertence, né, ao filo dos nemateumintos, os quelmintos, aquele verminho que apresenta aquelas características normais, corpo afinado nas pontas, cutícula durinha e tudo mais. A fêmea é maior que o macho, a fêmea tem tipo 10 centímetros, o macho tem 4 centímetros de comprimento. Essas mulheres, tá certo? Né? E elas te fazem um estrago. Esses carinhas aí que fazem o estrago. Tá? Esse povinho que faz o estrago, terrível. Tá certo? O que mais, pessoal? Nunca esquecendo, Wolkeria é gênero, bancroft é espécie. Tá? Transmissor. Quem que transmite essa parasitose? O mosquitinho, na classe dos insetos, mosquito artrópode, né? Grupo dos artrópodes. O mosquitinho chamado de Culex, gênero Anopheles, espécie Darwinii. Okay? Hematófago, gosta de sangue, fêmeas. As fêmeas. Tá certo? Sintomas: febre, calafrio, vermelhidão, náusea, inchaço dos vasos linfáticos, hidrocele, aumento do saco escrotal, aumento de seios, órgãos genitais. É onde o mosquitinho pica. É a característica principal: aumento dos vasos linfáticos. Incha. Tá? Nós temos 5 formas de diagnóstico, que o professor já falou. Busca direta por microfilárias, a busca direta por vermes adultos, a sorologia, né? O teste no caso de imagem que você pode ver também, ok? O diagnóstico pode ser apontado de maneira de prevenção, né? Fármacos, substâncias que matam o foco dos mosquitos, né? Inseticidas, eliminação dos focos dos mosquitos, a eliminação das águas paradas. O mosquitinho adora se reproduzir, tá certo? Tela nas portas e janelas é a mesma coisa que a dengue.
Na próxima aula que a gente vai ter sobre esse tipo de parasitose, nós vamos ver o ciclo evolutivo dessa doença. Ok? É bacana estudar isso aí. Tá? Parasitologia. Ataca a gente. Olha só que interessante. Ok? Tá? Eu vou criar Bancroft, ataca seres humanos. Olha que coisa, né? Muito bem, gente. Tá aí jogada a sementinha para vocês instigarem a curiosidade de vocês. Nós vimos uma parte interessante da biologia, nossa querida e amada biologia, e estamos de volta aí para 2023. Tá bom? Ok? Bom ano para vocês, sucesso. Né? O pessoal que está no terceiro ano agora se prepare para o Enem no final do ano. E bola para frente. Beijo do professor, um abraço bem forte e salve a Bio. Ok, gente? Até mais, gente. Valeu!